1 Samuel, capítulo 22. Você tem uma experiência aqui, para mim, que ela é profunda e traz ensinamentos preciosos, tá? Que vai ser uma aplicação, né, de tudo isso que nós começamos a mastigar juntos aqui. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 em diante. É a famosa experiência de um homem, rei, Davi, que estava agora vivendo uma situação de grande adversidade. Ele ainda não havia sido o famoso rei Davi, né? Mas ele ainda não havia sido, ele ainda estava fugindo de Saul, né? A situação ainda é essa, ainda não assumiu o reinado. Mas o famoso rei Davi vai viver uma situação de caverna, uma situação que é muito interessante para nós e tem lições preciosas para a nossa vida hoje. 1 Samuel capítulo 22, verso 1 a 5, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispá de Moabe, e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Vamos orar, pedir bênção e direção de Deus para esse texto especificamente. Ó Pai, eu rogo a Tua misericórdia, Tua direção e graça, para aplicarmos em nossa vida lições preciosas, porque o texto registrado, escrito, a narrativa bíblica, Senhor, ela tem realmente uma mensagem para nos passar. Não importa o tempo, a época, cristãos do início da era cristã, cristãos medievais, cristãos do século 21. Todos nós temos a oportunidade de nos debruçar neste texto. E o Senhor tem algo para nos falar. Ajuda-nos a discernir o nosso tempo, Senhor. E aplicar a Tua palavra, texto milenar, superar as barreiras culturais, as barreiras linguísticas e transportar, Senhor, para os dias de hoje, para a nossa realidade, para a nossa vida. Tem misericórdia, Senhor. Abre o nosso coração, Pai. Vê se há em nós alguma barreira, vê se há em nós algum impedimento que possa atrapalhar, Senhor, o nosso entendimento essa noite. E que Teu Espírito Santo, que sonda o nosso coração, que prescruta o mais íntimo do nosso ser, possa fazer hoje, Senhor, uma incisão espiritual. Sonda-nos, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho que não será bom, e guia-nos num caminho eterno. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, o contexto aqui é muito interessante. A palavra de Deus nos mostra que Davi, ele vivia uma situação de fuga, perseguido. Saul procurava pela sua vida, era um rei poderoso, tinha um exército poderoso nas suas mãos, a situação era séria, de adversidade, e ele foge. E ele vai parar num lugar muito curioso.
E ele vai acabar se encontrando com pessoas que, eu não tenho dúvida, gente, quando eu leio um texto como esse, Caverna de Adulão, é uma fotografia. Aquele lugar de refúgio, para mim, é uma clara fotografia de uma verdadeira igreja nos dias de hoje. Um lugar de refúgio. Porque se a igreja não for lugar de refúgio, não sei para que serve. É um lugar em que pessoas que estão passando por situações que elas não compreendem muitas vezes, que podem estar tendo experiências assim difíceis, elas têm que encontrar refrigério. Elas têm que encontrar um local seguro. Igreja deveria ser um local de refúgio. E aqui o rei Davi, então, como diz o texto sagrado, se refugiou na caverna de Adulão, que é chamada de lugar seguro. Ali, meus irmãos, caverna é uma coisa muito interessante. Caverna nos faz pensar em muitas coisas. Por quê? Caverna é um lugar frio, é um lugar que não tem conforto nenhum, mas se tornou naquele momento na vida de Davi um lugar seguro, um lugar para se refugiar. E ali ele vai aprender coisas preciosas que ele não aprenderia no palácio. Nós temos que entender que a nossa vida, a nossa jornada, meus queridos, tirando essa expectativa equivocada em que a vida do cristão ela está resumida no ter, no conquistar e não no ser, nós vamos descobrir que a vida do cristão, Deus muitas vezes vai fazer isso. Vai nos tirar do palácio e vai nos levar para uma caverna. E se você for adepto desta fé obsessiva, compulsiva, doente, tá? Que tem dominado o século 21, você vai se frustrar muito, você não vai aprender nada, e é muito provável que você abandone a sua jornada. E vai perder uma grande oportunidade. Um momento único, precioso na sua vida. Porque quando Deus nos tira do palácio e nos leva para uma caverna, Ele tem algo muito importante para nós. Algo que os olhos não veem, as mãos não tocam, são coisas que estão além. Tá? Ele está tirando a gente da roda viva. Ele está tirando a gente desse ciclo vicioso que nós entramos sem perceber, e que está destruindo a nossa vida, nossa saúde, nossas emoções, nossa família e principalmente a nossa espiritualidade. Deus faz isso com a gente. Eu já experimentei várias vezes. Eu sou novo. Eu tenho cerca de 2 décadas de caminhada cristã. Né? Já tive um momento de palácio. Eu não vou dizer que não seja bom. Como é bom? Momento de palácio é momento de conforto, de tranquilidade, de mar calmo. Mas às vezes Deus nos tira disso e nos leva para uma caverna. Pode ter certeza. O que vai acontecer dentro dessa caverna, meu querido, nunca aconteceria no palácio. O que Davi vai aprender aqui, ele jamais teria aprendido se ele continuasse vivendo nos palácios. Sabe que ele casou com a filha de Saul? Ele já estava vivendo uma vida palaciana. Mesmo antes de Saul morrer e ele ser realmente entronado, entronizado, assentar no trono e se tornar o rei do povo de Deus, do povo de Israel. Na verdade, ele já estava vivendo isso. Ele havia experimentado o sentido gostinho, vamos dizer assim, de se casar com a filha do homem mais poderoso da sua nação. Mas ali Deus vai mudar a história e ele precisou se refugiar. A primeira coisa que ele aprende, que eu acabei de falar nessa introdução geral que nós fizemos a esse tema, ele vai aprender na caverna. As coisas mais importantes não são coisas, mas pessoas. Se você observar, quando ele se retira e vai para a caverna, entra na caverna de Adulão, o texto seguinte diz: quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai
desceram ali para ter com eles. Olha que coisa linda. É aqui que a gente vai descobrir o que muitas vezes pessoas perderam no meio do caminho. O mais importante não são coisas, mas pessoas. As pessoas importantes na vida de Davi não eram os amigos do palácio, não era o exército que ele muitas vezes guerreou e ganhou batalhas. Seus irmãos, a casa do seu pai, entraram na caverna com ele. Se você quer saber quem são as pessoas mais importantes na sua vida, é a pergunta que você tem que fazer. Se você entrar hoje numa caverna, quem entra com você? A sua esposa entra com você? Seu filho? Seu pai? Que amigo? Amigo mesmo, né? A Bíblia diz que é amigo mais chegado que o irmão. Entra numa caverna com você. Uma caverna perigosa. Se juntar com Davi, naquele contexto, era colocar a vida em risco. Porque ele estava sendo seguido. Por várias vezes, Saul quase conseguiu pegá-lo. Tanto que Davi ficou preocupado quando viu a família dele ali. E ele procurou uma solução para proteger a sua família. Ele falou, ó, eu sou jurado de morte. Quem andar comigo vai morrer comigo. Primeira coisa que a gente aprende nessa vida, gente. A gente entra numa caverna. Eu vejo esse microfone. Deixa eu ver aqui, ó. A primeira coisa que a gente aprende, pedir para o pessoal lá do som observar, porque às vezes o áudio ele está baixinho e a transmissão zero. Várias vezes teve mensagem que a gente parou de assistir por causa disso. Observa lá só o áudio depois. Muito bem. Então, o rei Davi aprendeu algo muito importante naquele momento. As pessoas mais importantes da sua vida estão lá. É isso aí. Fica tranquilo, gente. Aquele nosso microfoninho assim, ele quebrou, mas eu já tive procurando na loja aí. Ele ajuda muito. Ruído atrapalha a comunicação, né? Nós vamos resolver esse problema. Fiquem tranquilos. Naquele momento, o rei Davi, então, ele vai ter esta visão clara que muitas pessoas, infelizmente, passam uma vida inteira e não percebem. Às vezes, quando cai a ficha, é tarde demais. Às vezes, quando cai a ficha, os filhos já se foram, o casamento já foi para o ralo, os relacionamentos mais preciosos, as pessoas mais preciosas, não estão mais ali com ele. Então, a caverna foi preciosa para Davi. No meio daquela crise, algo inusitado acontece. Ele vai ter a sua família entrando na caverna com ele. E aí, então, num ato de proteção da sua família, a palavra de Deus nos diz que ele vai então levar os seus entes queridos para Moabe, e ali então vai deixar eles em Moabe todo o período que ele estava vivendo na caverna. Mas depois que ele aprendeu aquela lição, ele protege as pessoas mais importantes. Por que Moabe? Então Davi pega o seu pai e sua mãe e os leva para Moabe, e vai solicitar ao rei de Moabe o favor para que cuide dos seus familiares, enquanto ele estava sendo perseguido por Saul. Porque quem que estivesse com ele estaria correndo o risco, sua vida estaria em risco. Na verdade, é interessante isso, porque Moabe, ele tinha laços fortes com Moabe, apesar dessa nação ser considerada inimiga. Mas Saul, particularmente, tinha um problema com os moabitas. Então ali ele sabia que a sua família estaria protegida. Mas é importante lembrar também que Davi, ele fez aquilo porque a sua bisavó, Ruth, era uma moabita. Vocês se lembram disso? A palavra de Deus nos fala da sua bisavó chamada Ruth, era uma moabita. Então ele tinha laços com os moabitas. A palavra de Deus nos fala também que Saul afrontou a Moabe violentamente. Lá em 1 Samuel capítulo 14, verso 47, antes de Davi ter se tornado o grande herói dos exércitos de Saul,
e por isso o ódio dos moabitas estavam focados em Saul e não em Davi. Muito bem. Finalmente, meus queridos, nós aprendemos aqui essa primeira lição. A caverna nos mostra quem são as pessoas mais importantes na nossa vida. E um cristão, se ele não entender isso, se ele não aprender isso, ele está perdendo seu tempo. Ele está andando em círculos e ele vai sofrer muito lá na frente. 1 Timóteo 5,8 diz assim, que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente do da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Uma segunda coisa que a caverna vai ensinar para o rei Davi, como eu já destaquei. Primeiro, a palavra de Deus vai nos dizer que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha que situação interessante, 400 homens que viviam uma situação semelhante à de Davi. Eram pessoas que ou eram procuradas, ou também provavelmente juradas de morte, endividados, e naquela época, muitas vezes a dívida era paga, se tornando um escravo, trabalhando. Eram pessoas que, se fossem encontradas, iam sofrer muito. Endividado, amargurados de espírito, pessoas que passaram por experiências difíceis, quebrados, machucados, acabaram então se organizando ali naquele local. Aquela caverna, a palavra de Deus nos fala de Adulão, ficava numa região montanhosa da Palestina, que feita de pedras calcárias. Essa caverna é conhecida hoje por um nome Aid el-Ma, fica a 20 quilômetros de Belém. Tudo indica pelos arqueólogos que essa caverna ainda existe, é possível visitá-la e conhecê-la. É uma enorme caverna, ela tem muitos passagens transversais, ela é escolhida estrategicamente, porque ela tinha várias saídas, e eles sendo cercados, eles podiam escapar. Era gigante essa caverna, e comportava tranquilamente até mesmo 400 homens, é muita gente. E ali, meus irmãos, então, como eu disse, a caverna é um lugar escuro, frio, solitário, não é um lugar para um futuro rei, mas é um lugar onde Deus faz reis. Isso que é maravilhoso, saber que muitas vezes Deus nos leva para cavernas, porque Ele quer fazer de nós algo que nós nem imaginamos. Ele pode estar nos preparando. Davi nem imaginava o desfecho que essa história ia dar. Ele nem sonhava da forma que veio acontecer. Ele já havia sido ungido, ele sofria inveja de Saul, mas ele podia perder a sua vida. Mas ele aprendeu coisas preciosas, porque ali, numa caverna, Deus prepara um rei. E ali então Deus começa a trabalhar na sua vida. Aqueles relacionamentos humanos tinham muito para o que ensinar a Davi. A palavra de Deus nos diz que todos que achavam em aperto, alguma situação de dificuldade, endividados, como eu disse, amargurados de espírito. Imagina você lidando 400 pessoas, liderando com 400 pessoas que vivem uma situação como essa, pessoas difíceis. Davi aprendeu muita coisa, foi uma escola para ele, foi uma universidade, foi um PhD. Nunca, meus queridos, ele iria aprender em tão pouco tempo tudo que ele aprendeu ali. Caverna é um intensivo de Deus na nossa vida. E se Ele te leva para uma caverna, não se preocupe. Primeira coisa, Ele não vai nos abandonar na caverna. Deus protegeu Davi. Deus tinha um propósito na vida dele. Nada lhe aconteceu naquela caverna que não estivesse dentro dos planos, dos propósitos de Deus. Ali era o intensivo. Esquece palácio, esquece conforto. É tempo de crescimento espiritual. É um tempo de revisão da nossa vida com Deus, do que Deus quer de nós, das nossas expectativas, nós criamos muitas esperanças, muitas vezes, que não batem com a realidade do que Deus quer para nós. Na caverna, Deus vai desconstruindo
tudo isso e vai construindo em nós uma fé genuína, uma espiritualidade de acordo, em sintonia com aquilo que Deus quer. E ali então, finalmente, meu querido, uma terceira coisa que a caverna ensinou para Davi. Ele aprendeu a valorizar a orientação de Deus. Era um momento difícil, ele tinha que ter direção de Deus. Se você observar o texto sagrado, a forma que ele registra o texto, diz assim: porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar, vai e entra na terra de Judá. Então saiu e foi para o bosque de Herete. Mas é interessante que no verso de número 3, quando ele foi deixar a família dele lá em Moabe, ele entrega para o rei de Moabe a sua família e faz um pedido: deixe estar meu pai e minha mãe convosco. Aí ele diz: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele sabia que Deus estava trabalhando na sua vida. Ele sabia que aquilo tudo não era obra do acaso. Aquilo não estava acontecendo porque foi um acidente no meio do caminho e Deus perdeu o controle da situação do barco da vida dele. Ele tinha plena convicção: o que Deus quer de mim. Se Deus está permitindo isso na minha vida, isso não jamais aconteceria na vida de um filho de Deus, se Deus não tivesse um propósito muito especial. Até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Meu querido, que experiência maravilhosa é entrar numa caverna sabendo que Deus está cuidando de nós, bem de perto. Ele há de fazer algo conosco. E é algo que nós podemos aprender, algo que nós vamos experimentar o cuidado de Deus de uma forma muito, vamos dizer assim, até palpável, tangível. Deus se faz presente como nunca. É na caverna que nós vamos ver a Deus, muitas vezes. No palácio, na roda viva, nesse ciclo que a gente vive, a gente não vê a Deus, gente. Nós somos sugados pela demanda. A nossa agenda não está em sintonia com a agenda de Deus. E às vezes Ele faz isso mesmo, gente. Ele dá um chacoalhão na gente e leva a gente para a caverna. O que você precisa nessa caverna é estar em sintonia como Davi estava, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Volte o coração para Deus. Ouve a Deus. De fato, Deus lhe passou a orientar a partir dali. Gade vai se tornar o homem de Deus na vida de Davi. Não estou dizendo aqui no sentido de você ficar preso a uma pessoa, mas entender que Deus vai usar pessoas que não são melhores e nem mais especiais, mas podem ser sim instrumentos de Deus na sua vida. Pessoas que Deus pode usar para te mostrar o caminho, trazer orientações. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, muito tempo depois, muito mais lá para frente, Gade vai se tornar um dos profetas do rei Davi. Quando ele senta no trono, ele vai lembrar daquelas pessoas que estiveram com ele na caverna. Sua família, pessoas que Deus colocou no caminho, pessoas, como eu disse, que entram na caverna com a gente. Quem entra na caverna com você? E lá em 2 Samuel 24:11 diz: ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Gade, então, a partir daquele momento da caverna, durante toda a vida do futuro rei Davi, vai ser uma pessoa usada por Deus. Davi vai ser alguém que ouve a voz de Deus. Não é perfeito, ele peca, ele erra no meio do caminho. Você conhece a história de Davi. Mas a Bíblia vai dizer que o coração, segundo o coração de Davi, é um coração interessante. É um coração que está aberto à voz de Deus. É um coração que está aberto, sensível ao mover de Deus na nossa história. Muitas vezes, em momentos de angústia, Deus nos leva a verdadeiras cavernas para falar conosco. Uma experiência linda, maravilhosa, mas que também foi dura na época, mas que tem lições preciosas, é a vida de Elias. Elias estava fugindo, sendo perseguido, uma mulher má, poderosa, queria tirar-lhe a vida. E o profeta Elias vai ser levado para uma caverna. A palavra de Deus nos diz que ele
temendo Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, ele vai se levantar e, para salvar a sua vida, fugiu e foi para Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. É interessante que o verso 9 diz assim: e ali então tinha uma caverna, e ele entra na caverna. Momento de caverna na vida de Elias, e ele vai passar a noite na caverna. E eis que veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso do Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares. Você conhece bem essa história. Vou logo para o verso 11, caminhando para o final. A palavra de Deus diz assim: disse-lhe Deus: sai, põe-te perante este monte, neste monte perante o Senhor. E ele sai então, e ele vai ter uma experiência interessante. A palavra de Deus nos diz que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, e o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? E aí ele vai ouvir a direção de Deus. Deus vai dizer: volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Na caverna. Ele precisou ir para uma caverna para ouvir a voz de Deus, para a direção de Deus. Querido, eu não tenho dúvida, a maior bênção que pode acontecer na nossa vida, nessa jornada, é quando Deus, que nos ama, que tem um cuidado muito especial, Ele nos tira da roda viva e fala: entra na caverna. Eu tenho algo muito importante para falar para você. Abre o seu coração, ouve a minha voz. É um chacoalhão de Deus, sim. É um Pai que nos ama, que cuida de nós, que tem um cuidado conosco, que está vendo o caminho que nós estamos traçando, que está vendo a trilha que nós estamos seguindo, e Ele sabe o fim daquilo, aonde vai dar. E Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele nos chama para a caverna. E como Ele fez no passado com Davi, com Elias e com muitos outros, que alguns viveram literalmente a experiência da caverna, outros viveram metaforicamente a experiência da caverna, mas nós continuamos vivendo a experiência da caverna. Hoje, em pleno século 21, eu e você somos convidados por Deus, muitas vezes, para entrar numa caverna. E assim, meu querido, eu quero concluir com você, dentro dessa visão da igreja. Eu não tenho dúvida, gente, muitas vezes a igreja é a caverna de Deus, em que nós paramos o nosso redemoinho, que nós estamos lá fora, agitação, e entramos no convívio com pessoas imperfeitas como nós, falhas. Olha, quanto mais falha for os membros de uma comunidade, pode ter certeza, gente, mais você vai crescer espiritualmente, mais você vai precisar da graça de Deus. Então, aquela visão de uma igreja, aquela imagem que a gente sabe que é uma construção hipócrita, de uma mensagem moralista, de um pastor que não vive nada do que prega, eu tenho abominação a isso. Eu queria realmente que a nossa igreja fosse essa caverna de Adulão, onde as pessoas transparentes, somos amargurados, endividados e quebrados, mas nós estamos na caverna, porque é aqui que Deus está, é aqui que Deus fala conosco. Eu não estou aqui porque o membro lá é bonzinho, eu não estou aqui porque, eu estou aqui por causa de Deus. A grande razão é essa, um local de pessoas imperfeitas, falhas, cheio de limitações, em que eu vou poder experimentar a graça de Deus. Experimentar o convívio em comunidade, que permite crescimento, experimentar o amor de Deus que está em nós, apesar de nós, a graça de Deus que vai além das aparências,
Que coisa maravilhosa. Que Deus nos dê a graça de fazer com que a nossa igreja seja esse local de refúgio. Que os nossos amigos, nossos familiares sejam realmente tocados por essa graça. Veja que, além de nós, aqui todo mundo está bonitinho, arrumadinho, gente, cheiroso, tomou banho, passou um perfume, fez a barba, né? Colocou a roupinha de ver Deus e veio para o culto. Se você entrar na vida de cada um aqui, você vai ver que não é tão assim bonito. Eu sou pastor, eu sei. Tem problemas nas famílias, nos relacionamentos, nos casamentos, na criação dos filhos. Tem pessoas que vivem conflito na vida sua vocacional, profissional, ainda não se resolveram. Tem pessoas que não sabem realmente que rumo vão dar para a vida, estão perdidos, mas estão buscando na caverna a direção do alto. Não é um lugar de gente resolvida. Igreja não é um lugar de gente resolvida. Igreja é um lugar de gente que está procurando direção de Deus e vai caminhar com a graça de Deus, com pessoas iguais, sabendo que, como disse, citando Filipe Yancey, e termino, quando ele disse que Deus nos ama o bastante para nos aceitar como nós somos, tá? Pode vir, do jeito que tiver, mas Ele nos ama demais para permitir que nós continuemos o mesmo. Caverna. Deus vai fazer uma obra. A única coisa que Deus quer de nós é um coração ensinável. Sabia? Que é o que qualquer pai mais deseja de seu filho. Deixa eu dizer, filhos, jovens, crianças, adolescentes que ainda estão aqui, as crianças subiram. Seu pai não quer que você seja o melhor aluno da escola, não quer que você faça nada mirabolante, um coração ensinável. Nada agrada mais um pai do que isso. E eu me apresento diante de Deus como um pecador falho, mas eu rogo a Deus só isso. Me dê um coração segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. No meio da caverna, a preocupação dele não era se safar do problema, não era trazer para junto de si as pessoas queridas que ele amava, porque era uma forma de proteção, que ele estaria usando como escudo, ele até protegeu aquela família. A preocupação dele era uma só. E é o texto para mim chave aqui, quando ele diz assim, olha, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Ninguém conhece a sua vida mais do que o Pai eterno, o Pai espiritual. Ele sabe das suas crises, do seu conflito, da sua alma, da inquietação do seu coração. Ele sabe de tudo. Oremos. Ó Pai querido, Tu conheces